Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da Evoque Academias, certo? Hoje, mais uma convidada muito especial, mas antes de falar da nossa convidada, você tem que se inscrever no nosso canal, compartilhar esses vídeos aqui e curtir também, certo? Porque senão não tem graça, irmão. Não adianta nada a gente fazer algo muito legal pra vocês se você não tá pelo menos curtindo, assistindo a um vídeo aí e não tá curtindo. Então curte, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal também que vai vir muita novidade, certo? E outra coisa que eu preciso falar pra vocês é da nossa linha Evoque Collection. Essa camisa aqui, ó, é de lá, da Evoque Collection. Mas tá vindo muita novidade aí, tá vindo muito lançamento também. Mas ainda dá tempo de você garantir a primeira coleção da Evoque Collection. E é isso aí. Hoje estamos com uma pessoa ilustre aqui da Evoque, Larissa Mota. Larissa, se apresente. Quem é você? Fala um pouquinho de você aí. Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Valeu e vambora. Obrigada, André, pela apresentação aí. Eu primeiro vou agradecer, né, a Evoque por esse convite. Estou desde o começo na rede. É Show. bem bacana ver a estrutura que a gente tem hoje, né? De Uma podcast, das muita primeiras coisa. consultoras. Fui uma das primeiras, só tinha uma unidade quando eu era Uau. consultora. Era o Shopping de Mauá. Bom, hoje eu estou como gestora de vendas online da rede, Sim. né? Então, o setor de vendas online tá sob minha supervisão ali. Da Não come... primeira, calma. Respira. Da primeira até a 41ª agora. 41ª que fala? É, né? Tô certo. 41ª. 40ª. É, deve ser isso. É. Você, desde a primeira até agora. Caramba, que história, hein? Vai ter muita história pra contar hoje, boa. Desde a primeira. Uma das anfitriãs aí. Que legal. E É, aí, e como. Me fala um pouquinho da sua história aí na Evoque. bom, eu comecei na Evoque como consultora de vendas, Sim. né? Ali é a venda balcão, né? Que a gente fala hoje. Mas eu não quando eu comecei, eu não tinha a intenção de entrar, porque eu almejava a Evoque. Não, foi assim, queria uma renda extra Foi quando eu comecei. acontecendo. Foi acontecendo. Né? Hoje eu amo a Evoque, assim, eu sou apaixonada por vendas, por comportamento Que humano, legal. por produtividade, esses Ó, temas assim me fascinam. E quando eu entrei por uma indicação de uma amiga, ela trabalhava já na Evoque, ela era consultora também. E ela me falou, tem tá uma vaga aberta e tal, era meio em pandemia, né? sim, Foi no 2020. Eu não sou muito sim. boa com números e Eu também datas, não, mas mas foi deve no ser isso daí. final de 2020. Final de 2020 ali, eu entrei e falei, vou mudar o currículo, né? Eu tinha uma loja de vendas online de roupa, né? Sim, Então, de vestuário. Eu já fazia vendas online pra mim mesma, né? Eu trabalhava por conta. E aí eu me vi nessa oportunidade, era 6 horas de trabalho, então eu falei, meu, dá pra conciliar com a loja e tal. aham, A Sofia, ela tinha de 2 para 3 anos sim. ali. Então era um trabalho pra mim de 6 horas. Eu falei, meu, poxa, bacana, eu consigo conciliar e ter uma renda extra. Eu sempre fui muito ambiciosa pelo bom sentido, né? Sim, Sempre quis muito alcançar sonhos, conquistar as minhas coisas, ser que independente. legal. Então eu falei, poxa, eu acho que é um ótimo momento, né? Pra Sim. gente alcançar ali novas coisas. E antes de eu entrar na Evoque, uma coisa que é legal, que eu conto assim, ninguém sabe, né? Mas antes de eu entrar na Evoque, antes da loja, eu trabalhava com eventos. Que E eu legal. parei de trabalhar com eventos por conta da pandemia mesmo, né? Sim. Então aí eu montei a loja em meio à pandemia Sim, que ali. tipo de evento? Tipo balada? Era balada. Isso mesmo. Eu comecei nas matinês. Acho que você deve até Sim. conhecer. Mais Já ou fui em menos. algumas É, já. eu comecei nas Ai, matinês porque eu queria estar com os meus amigos, sim. enfim, foi bem do nada, assim. Com 14 anos eu ia pras matinês, não tinha bebida alcoólica, não tinha nada, era só diversão Pra ali. quem é novo, não sabe o que era matinê, são baladas pra menores de idade, tá? Só Isso, pra não tem vocês bebida saberem. alcoólica, é super Era pra não tranquilo. ter. Algumas que eu fui Isso. já tinha, mas era pra não ter. O certo era não ter. Então assim, eu comecei na Peppertin. Não sei se Sim. você Aham. já ouviu falar na Figueiras ali em Santo André. E eu comecei ali a frequentar como cliente mesmo. Conheci muita gente, me chamaram para ser promoter. Que E legal. aí eu virei promoter e nesse momento que eu virei promoter, eu comecei a vender e eu vi que aquilo rendia Aham. dinheiro, né? Eu com 14 anos, O eu falei, bichinho da venda é, pegou. já com 14 anos eu já comecei a vender.
Então, isso me fascinou um pouco, gostei. Na época eu não queria muito ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, então eu falei, Sim. eu queria ter a minha renda ali. Beleza. Comecei a vender e aí fiquei 2 anos de promoter. Com 16, comecei com 14, com 16 eu liderava uma equipe de promotores, né? Ó. Então eu já comecei nova ali na questão de liderança, não muito profissional, porque é com Aham. âmbito de balada, né? A gente vai tocando como dá. Mas a gente fazia muito trabalho hoje que a gente faz na Evoque, por exemplo, de prospecção. Então Sim. na época era muito Facebook, a gente chamava muitas pessoas no Messenger ali do Sim. Facebook, por mensagem particular. E isso foi me cativando cada vez mais. Eu falei, meu, acho que é uma coisa que eu gosto, eu tô com os meus amigos, eu ganho dinheiro. Eu falei, Aham. é uma coisa que rende, sabe? E aí eu fiquei nessa área de eventos até eu Sim. abrir a loja, que foi no início de 2020. Sim. E sempre voltada, tudo que você fez, assim, era sempre voltado pra venda. Sempre voltado para Sim. vendas. E liderança um pouco, assim, eu lidei Sim. bastante com liderança, porque quando eu fui promotor, depois eu fui coordenadora de promotores, depois eu passei para organização nesse tempo, Na né? época que você era promotora, você era bem novinha, tipo, aí você mudou pra essa liderança. Você já sabe, tipo assim, você já tinha consciência dessa liderança Não, ou não? Tipo, beleza, eu que tô à frente, mas vambora. Você não tinha consciência nenhuma? não. Com 14, 15 anos eu não tinha consciência do que era um líder, Sim. sabe? Eu tocava ali, tinha que se comunicar com o meu time, tinha que fazer eles venderem, tinha que ajudar. Era mais na amizade até Então, que tinha com as pessoas, de tipo, tá todo junto, do que realmente uma liderança imposta, vamos dizer assim. sim. Mas assim, eu criei algumas habilidades do online, né? Que hoje eu uso muito. Então, a comunicação no online, Sim. storytelling no Instagram. Então, a gente utilizava muito. E ali eu não tinha consciência de liderança, mas exigia muito de mim a Sim. Aham. comunicação, que são Já uma tava habilidade, exercendo bastante coisa. uma habilidade hoje que a gente vê em líderes e a gente precisa, né? A Sim. comunicação eu exercia muito. A motivar, engajar os promotores ali para que Uhum. eles vendessem, né? E a gente lotasse a festa. Então tinha algumas coisas que era já uma pontinha de Sim. liderança, não muito, né? Mas foi nesse meio que eu comecei a gostar de vendas mesmo. E aí eu fui para a organização. Quando a gente vai para a organização, a gente acaba pegando um trabalho muito maior, né? Aham. Então, uma responsabilidade muito maior de contratação de artista, ar-condicionado, e ver se a casa tá tudo certo para acontecer. Tem toda uma questão Tudo de isso e a segurança venda ainda. e a venda. Organizar e a venda ainda pra E aí a gente tinha que encher. lotar a casa, né? É, Tinha meta também, então legal. tinha que encher, tinha que vender e tinha que fazer rodar com segurança a Sim, festa, né? Porque também tem muitas coisas burocráticas por trás. sim. Então, eu desde de pequena ali, 15, 16 anos, 19, e eu fui tocando até 2020, essa questão de festa, né? Até Sim, vinha a pandemia. A gente fez festa aí no interior de São Paulo. Eu comecei na Papertim, né? sim. Mas depois dos meus 18, Aí já tava 17, liberada. 17 eu já fui pra outras. Peguei a Loft Club em São Paulo Caramba. também, que era uma matinê. E fizemos festas nossas mesmo, em Bauru, no Sim. interior de São Paulo. Então foi uma coisa, um processo pra mim, que até quando eu cheguei na Evoque eu já tinha uma bagagem de algumas Grande. coisas grande. Aham. Eu me tornei um pouco mais organizada, já tenho essa habilidade, essa questão de organização comigo. Mas nos eventos eu me tornei um pouco mais organizada Sim, também. Então, foi algo bem bacana para minha trajetória. sim. E eu trouxe um pouco para a Evoque, né, de algumas habilidades por conta disso, né? E quando eu comecei na Evoque, eu comecei de consultora. Por conta de ser 6 horas por dia, eu tava com a filha pequena, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei fascinada, assim, que eu nunca tinha visto eu tinha amigos, pais, enfim, familiares que me passavam algumas experiências, né? Familiares. E eu nunca tinha visto, assim, algumas pessoas trabalharem tanto e gostar tanto de estar ali, de No trabalhar trabalho. mais, sabe? E eu entrei, eu falei, meu, esse pessoal trabalha pra caramba. E eu queria
chegar no nível que eles estavam, sabe? Sim, Tinha um gestor, tinha um gerente ali, né? Tinha consultoras muito boas ali dentro quando eu entrei também. E eu queria chegar na fase que eles estavam, eu queria crescer ali. Eu fui despertando um desejo de crescer quando eu sim. comecei. Só que eu não conseguia, eu não tinha esse tempo de ficar o quanto eles ficavam, sabe? Até por conta da Sofia, Sim. né? Ah, Eu tá, fui mãe entendi. solteira por um Aham. tempo. Você, tipo assim, a galera curtia muito o trabalho, você via que, tipo, caramba, o Sim, pessoal trabalha alegre, trabalha feliz e fica aqui, às vezes acabou o horário de trabalho e fica lá conversando, fica lá trabalhando além de trabalhando. tudo. As E consultas. você via isso como, falou, caramba, que legal, porque Sim. talvez o trabalho sempre arremetou, essa, não sei se é a palavra, mas te trazia algo, falar, pô, trabalho é trabalho, não tem alegria e trabalho não andam juntos, era mais ou menos assim? Sim, a minha mãe, ela era funcionária pública, né? Sim, Então ela sempre teve aquele CLT certinho de meu, você sim, faz aquele horário e e vai tchau, embora. Toda a minha família sim, basicamente foi assim, né? Então eu tinha muito isso de meu, você tinha que trabalhar e no faz o seu horário faz o seu seu e e vai tchau, embora, né? Então isso foi muito enraizado na minha sim, família, né? Mas quando eu entrei na Evoca, eu vi que era totalmente diferente, né? E isso me despertou uma curiosidade, assim, de entender um pouco mais como funcionava. E também, ali, quando eu entrei, eles focavam muito em desenvolvimento de pessoas, né? Até hoje isso é muito muito forte, forte, desde o aham, começo foi forte. sim, E aí isso me fez ficar um pouco mais ali, por mais que eu não tenha, eu tenha entrado por renda aham, extra, isso me fez ficar um pouco mais porque eu pensei, poxa, eles focam no nosso, né, desenvolvimento, isso sim, é muito legal. E isso foi me despertando interesse, né? Eu queria muito atingir os resultados que as consultoras tinham quando eu entrei, só que elas ficavam 12 horas trabalhando. sim, E eu com filho, assim, André, 2 aninhos, 3 aninhos ah, da Sofia, eu não não tem como, conseguia. O que que eu fiz no começo, né? Eu sempre fui muito de estudar, né? Sempre fui muito de estudar, de ir atrás, de saber como faz, sabe? E aí eu comecei a ver como que eu conseguia atingir os mesmos resultados dela em menos tempo. E aí, isso, hoje até o pessoal me procura pra pedir ajuda pra agenda, sabe? Nossa, como que eu sou mais produtiva? Como que eu sou isso? E foi desde lá do começo. Eu precisava ter um resultado melhor. Eu precisava atingir um resultado bacana desde o começo, porque vendas é isso, né? vendas é isso, Precisa vender, você precisa aham, atingir meta. Só que eu precisava fazer em 6 horas, que era o que eu tinha na época, né? sim. Com a Sofia mais nova. Hoje eu tenho uma liberdade maior. Mas na época era isso. Então eu comecei a estudar. Como que eu conseguia resultado bom, Em seis igual ou horas. superior a Procurando no elas, YouTube. Como. em 6 horas. E aí eu comecei, eu sou muito, o meu perfil é muito assim, né? Eu sou muito Legal. analítica, sou muito detalhista com algumas coisas. Eu comecei a ver o jeito que elas apresentavam a academia, eu comecei a estudar um pouco sobre comportamento humano também, DISC, eu não sei se você já ouviu falar, Sim. mas estudei um pouco mais sobre DISC também. Na época a gente tinha mentoria direto com a Noara, né? Então eu tive um benefício de ser Verdade. treinada com a Noara. Noara é um fenômeno. Tive esse benefício de ser treinada com ela presencialmente ali, então a gente fazia venda presencial, fazia simulação presencial. Então isso foi me trazendo uma expertise sobre vendas. E o que que eu via muito? A gente fazia cliente oculto, né, nas academias, para entender como funcionava o processo de venda, como que a consultora me apresentava a academia. E no começo eu fazia mais isso, eu visitava mais redes, porque eu queria aprender mesmo, né? Então eu não conseguia, eu estudava, mas eu queria aprender Sim. como que os outros faziam também, né? E isso acabou me trazendo alguns gatilhos de, meu, como que eu posso ser mais assertiva no meu tour de apresentação da academia para a pessoa? Como que eu posso focar mais no que o cliente está vindo buscar e não apresentando na academia tudo? Às vezes ele não quer tudo, Sim. né? E aí eu via muitas consultoras há 10 minutos lá apresentando aulas coletivas para um maromba que só quer musculação, sabe? O jump É, pro. e isso é normal hoje. Hoje em Sim. dia você vê muito isso ainda.
As consultoras, elas focam em coisas que às vezes não é o que o cliente valoriza. Sim. Então eu comecei a ver quais eram as melhores perguntas que eu podia fazer para o Você cliente. foi mapeando de fato e colocando a estratégia no lugar certo, né? Sim. E aí essa questão de fazer um tour de apresentação da academia mais assertivo, em menos tempo, mas que captasse a atenção dele e focasse no que de fato ele valoriza, Sim. isso para mim acho que foi um ponto muito positivo. Eu consegui alcançar os mesmos resultados dela e em pouco tempo até mais, em 6 horas de Sim. trabalho. Então, só que eu precisei estudar muito, né? Sim. Eu estudava, eu treinava, pegava os conteúdos da Noara, até hoje eu encho o saco dela de algumas coisas. Pegava os conteúdos da Noara e debruçava aquilo, eu lia muito. Lari, quanto tempo assim você viu que, tipo, assim, seus estudos, tudo que você fez, que momento assim você viu e falou, caramba, tá dando certo isso daqui? Você lembra? Quando eu fui destaque a gente tinha o consultor do mês, né? Uhum. Então, em 2 meses de trabalho, eu tinha acabado de entrar, assim, eu fui destaque na equipe de Caramba. consultores. Então isso me deu um despertar assim e muito legal, porque eu fui destaque em vendas. Eu era uma pessoa muito fechada, vamos assim dizer, em tipo de perfil comportamental mesmo. Meu Sim. perfil ele é conforme do DISC, ele é um perfil mais analítico, mais retraído, mais Sim. desconfiado, Não, sabe? é de fato, É, quem tá ouvindo você e fala, caramba, essa menina aí vende porque você é mó tranquila e a maioria da galera, né? O estereótipo do vendedor é aquele que fala, que grita, que vai, é o Casas Bahia, vamos dizer assim, né? exatamente. Então, assim, o meu perfil, ele já era um pouco mais fechado. Sim, Mas eu precisava desenvolver algumas habilidades e eu tinha ciência disso, né? A gente, a liderança que eu tive desde o começo foi diretamente, às vezes, com o Rodrigo, né? O sim, Rodrigo pontuava muito. Hoje é mais. O Rodrigo tem algumas caixas ali porque ele direciona. Mas era direto com ele. Então, assim, era muito, muito feedback o tempo todo da parte da liderança da Evoque. Eles sempre me pontuavam que eu precisava melhorar, né? E isso foi me ajudando também. Eu tinha essa ciência de que eu precisava desenvolver o lado mais comunicativo no pessoal, no presencial ali, né? Porque sempre trabalhei com vendas, mas era mais online. Então a gente sim. vendia ingresso É isso que eu ia falar pra você, online. como que era, assim, como que você sentiu essa diferença, porque você, vamos dizer assim, era do online, aí foi pro ao vivo, vamos dizer assim, né, de Sim, fato, direto com o cliente. Aí agora você volta pro online de novo, certo? sim, hoje eu tô no online de Como novo. que foi, como que você vê essa diferença, assim? É muito diferente ou não? Como que é? É diferente, pontuando que você perguntou sobre como você viu os resultados, né? Eu fui consultora de Sim, destaque por vários meses ali. Depois, já em seguida, fui promovida para ser gerente comercial da unidade da Romero Tom na época. sim, E no decorrer do tempo, eu fui tendo muitos feedbacks positivos da minha liderança, né? Meu, você tá alcançando ótimos resultados e tal. Então, eles foram me dando um norte de que eu tava indo pro caminho certo, sabe? aham, Então, eu só potencializei algumas coisas. Uma coisa que eu pego pra mim também, que a gente sempre olha pro outro, né? E acaba se comparando, mas eu tive comigo de olhar pra mim e ver o que eu podia melhorar em mim, sabe? Então eu sempre pedi muito feedback pra minha liderança e aí eu conseguia ver se eu tava indo pro caminho certo ou sim, não. E eu tava de fato atingindo ótimos resultados, né, na época. E diferença de um pro outro, quando a gente vai pro o online, é mais administrativo, é mais. Não tem muito contato com as pessoas, sim, né? Então, a gente precisa usar muitas técnicas que a gente usa no presencial. Então, a gente precisa entender a dor do cliente, a gente precisa entender o que ele valoriza numa academia, sim. que também a gente vê isso no presencial. Só que no online a gente precisa estudar mais sobre como ser persuasivo na escrita, né? Então, Então, eu pensei agora aqui, porque você veio de um. Você fazia sua venda online na época das baladas da matinê, era uma outra realidade de online também, era. né? Hoje em dia a gente tem
hiper, super ferramentas, IA para tudo que você quiser fazer. Você não quer ter uma consultora de verdade, humano, você coloca uma IA ali. Como que você vê depois que você pontuou que você estava falando? Como que você vê isso também, sabe? Porque eu acho que é bem relevante isso. Beleza. Te É, cortei no meio, realmente, desculpa, foi não, mal. não é isso. Você me trouxe uma coisa que é muito real. A gente hoje até reclama, às vezes vê uns consultores reclamando, né, Sim. do cenário. Ah, mas podia ser desse jeito. Quando eu era vendedora lá Há 10 anos atrás eu quando queria ver. a gente mandava mensagem um a um no dedo Sim, ali, era mais de 1000 mensagens um a um. A gente é não tinha ferramenta para mandar mensagens em massa. A gente não tinha chatbot, que nem a gente tem verdade. hoje na Evoque, a gente tinha que atender um por um. Então, era um cenário totalmente diferente, assim. É gritante o quanto evoluiu a questão de tecnologia, né? Isso é fato para todo mundo. Mas, e aí, nessa trajetória da Evoque, só para eu finalizar essa Sim, parte, André, comecei como gerente comercial na liderança, né, sim. da Romero Tom. Como gerente comercial, a gente fazia tudo, né? Então, eu aprendi muita coisa lá no começo também. Fazia contratação, fazia entrevista, fazia treinamento, resultado de vendas, a gente que analisava todos os Caramba. resultados. Então, a gente fazia tudo. Então, eu acabei pegando uma bagagem muito grande lá no começo, né? Porque quando a empresa está crescendo, a gente faz tudo mesmo, Aham, né? Isso é isso é aí. normal. E tem que fazer, né? E a gente sempre teve essa visão de que a gente. Eu, pelo menos, tinha essa visão desde o começo. Eu não vou fazer só o que é o meu trabalho e é o checklist que me deram Sim, pra fazer, sabe? Eu sempre vou tentar entregar algo a mais e fazer dar certo, sabe? Então, isso vem comigo desde lá legal. do começo. Então, passei por várias coisas, etapas de treinamento comercial. Hoje eu ainda dou treinamentos comerciais, né? Já é uma coisa da rotina. Mas pegamos a rede, passamos por várias transições aí Aham, de lá para cá que me fez ter uma maturidade hoje e uma adaptabilidade também, né? sim, Então a Evoque forçou a gente se adaptar a verdade. diversos cenários, porque teve muitas mudanças. E isso é muito bom, né, para nossa carreira. E, Acredito que seja por isso que eu tô até hoje, porque eu consegui sim, me adaptar e até pelo fato aos mesmo cenários. da Evoque crescer tão rápido assim, de ter esse boom absurdo, né? Em pouco tempo, eu creio que essa sua característica de se adaptar é muito importante dentro da rede, Sim, né? E assim, a maioria das pessoas até que sempre que estiveram desde o começo, vamos dizer assim, até hoje, eu acho que essa é uma das características assim mais evidentes dessas pessoas, assim, né? Você conversa com outras pessoas também que tiveram desde o começo, fala, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, passei por ali, passei por aqui, hoje eu tô nessa posição, e aí você vai olhando assim e fala, tá, porque de fato é uma rede que explodiu e as pessoas que estavam dentro realmente fizeram isso acontecer e jogaram em todas as posições, né? Vamos dizer assim. exatamente. Quando a gente começou a estruturar a central de vendas, foi muito bacana que eu não sabia nada de tecnologia, Uau. entendeu? Nada assim. Eu sabia o básico ali de Sim, Instagram, de WhatsApp, mas a gente iniciou com chatbot, eu não sabia nada de chatbot. Eu falei, meu, como que a gente começa? E aí a gente foi aos poucos, sabe? sim. E a gente tinha duas opções, André. Ou a gente pagava alguém que sabe, né? Porque tem muitos profissionais bons hoje no mercado. Então hoje ou a gente contratava, ou a gente fazia nós mesmos dar É isso certo aí. e ia pro vídeo no YouTube. Hoje, graças a Deus, tem Tem muito muita conteúdo de coisa. graça, Sim. né? Então foi essa opção que eu escolhi. Então a gente foi tocando ali inicialmente com vídeos no YouTube, pegamos uma ferramenta de indicação até da Noara na época, Sim. que foi o ManyChat. Nossa, ManyChat. Começamos com o ManyChat no Instagram. Fizemos a primeira venda sem intervenção humana e foi uma festa, assim. Eu falei, meu, deu certo. Então acho que dá pra gente tocar. Fomos indo com a parte gratuita do ManyChat. Então a gente fez Uau. ali 20 vendas sem pagar nada, sem humano, no começo, né? Uhum.
E isso começou, a central de vendas começou há 1 ano, tá? É bem novo. Então, Legal. isso foi no começo de 2024. Então, fizemos ali as primeiras 20 vendas sem intervenção humana com uma ferramenta com plano grátis. Isso foi um troféu, assim, pra gente no Que começo, né? legal. Mas aí a gente começou a aprofundar mais, e a testar novos fluxos. Hoje Sim. nós temos a utilização de botões, né? Então, o cliente cai no WhatsApp, seleciona lá alguns botões de acordo com a necessidade dele e ele consegue comprar automático por lá Que também. legal. Que é a nossa ideia, né? Que Sim. ele compre sem a intervenção do humano e o humano vá ali para ajudar se realmente precisar. Porque Sim. tem gente mais velha que precisa um pouco mais do auxílio e Sim. a gente tá ali com os especialistas para isso, né? Aham. Mas esse início da central de vendas Que foi bem bacana. difícil, não foi fácil, porque a gente não entendia nada sobre isso, mas foi uma coisa bem legal. Hoje nós temos uma bagagem em relação a chatbot, até fiz esses dias uma apresentação e uma reunião da Noara sobre isso, e a gente entendeu como funciona a mecânica do chatbot, né? Sim. Se a gente contratasse alguém, às vezes a pessoa ia saber, a gente não ia saber. Se Aham. acontecesse algum problema, a gente não ia conseguir resolver. Sim. Ia Ia pagar, ficar ia ter refém de alguém sempre. exatamente, ia ter um custo a mais. Sim. Eu preferia eu mesma ir descobrindo as coisas e foi dando certo, Que né? bacana. Fechamos no ano passado um resultado bem legal de 500 vendas automáticas, Uau. sem a intervenção de um humano. Então, o cliente ia lá, comprava pelo chatbot. Que E todo legal. o fluxo foi estruturado pela gente, né? Então, eu acho muito legal. Que bacana. É um resultado muito bacana, assim, pra quem não sabia nada, tá? Agora sabe de ponta a ponta. Exatamente. E Lari, como que é, até saindo um pouquinho dessa área de venda, mas também, óbvio, caminhando com base em cima disso. Você hoje está numa posição de liderança, né? Dos consultores online e tudo mais. Como que é liderar pessoas? Como que você vê isso? Eu sei que você tem muita bagagem quanto a isso também. Então, conta um pouquinho aí como é a sua liderança, como que você vê que é uma liderança assertiva. Me fala um pouquinho aí sobre isso. Quando se trata de pessoas, é algo bem, bem delicado, né, André? Sim, Hoje, tudo gira em torno das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que entender, o que eu tive pra mim desde o começo na liderança é entender o perfil de cada um. Como eu sempre estudei muito sobre perfil comportamental, sim, desde o começo da Evoque, eu trouxe isso pra mim e cada um tem o seu perfil. E um ponto que eu acredito que é muito benéfico, assim, pra gente se dar melhor com cada um da equipe e tentar desenvolver cada um é entender o perfil de cada um primeiro, né? Então, isso me ajudou muito. Então, a partir do momento que eu entendi que a consultora X, ela é mais tímida, ela é mais acanhada, ela demora um pouquinho mais para tracionar, eu dei um pouco mais de time também para ela se desenvolver. Fui ali do lado dela, passando sim, segurança. E aí tem alguns consultores que eles já são super, super mega interativos, sim. comunicativos, animados. E aí aquele consultor, você precisa lidar de outro jeito. Então, eu acho que o estudo sobre o comportamento humano me ajudou muito Na nessa. verdade não. Até você falando assim me deu um insight assim de, na verdade o líder tem que, não sei se essa é a palavra correta, mas se adaptar mais ao liderado do que o liderado Exatamente. se adaptar ao líder, se for ver assim no âmbito geral, né? Exatamente. A gente traz isso para vendas também. Em vendas, a gente tem muito ainda aquela coisa de, eu vou tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratado, né? Sim. A gente tem muito isso, né? Aham. Eu vou te tratar da forma que eu gostaria de ser tratado, né? Mas quando a gente vê que as pessoas têm perfis diferentes, a gente tem que tratar ela de acordo com o perfil dela, Que ela quer ser né? tratada, O não que jeito que você queira. ela gostaria de ser tratada. Sim, Isso é uma realidade que a gente traz também para a liderança, né? Então, às vezes, a consultora que ela é mais. Eu, por exemplo, quando era consultora, no meu perfil comportamental, eu gostaria de ficar ali quietinha na minha fazendo meu trabalho. Eu não gostava do líder ficar conversando sim, o tempo todo, sabe? Então,
eu precisava de alguém que demandasse o que eu precisava E fazer pronto. e pronto, e eu entregava. Não precisava ficar Sim. conversando, sabe? Ficar puxando Aham. assunto até chegar. Eu era muito direta, né? Sim. Então, hoje eu vejo, eu primeiro eu analiso o perfil do consultor e eu demando as coisas e converso da forma de que cada um gostaria de ser tratado, Sim. né? Então, às vezes tem aquele consultor que ele é mais interativo, ele é mais comunicativo, mais simpático, gosta de conversar, eu Sim. já vou de outro jeito falar com ele, né? Então, a base hoje que eu utilizo para liderança é primeiro eu entender os perfis comportamentais e direcionar de acordo com o perfil de cada um as tarefas. Uma coisa que me ajudou muito também é, às vezes precisa fazer uma coisa, precisa fazer um vídeo. Você sabe que as pessoas mais tímidas para fazer um vídeo fica muito mais difícil. Então, para demandar e delegar tarefas também, eu vou de acordo com o perfil comportamental da pessoa, sabe? Eu acho que isso a gente economiza muito mais tempo, porque aquele que já é expert em se comunicar, em falar, ele vai fazer muito mais rápido Sim. o vídeo que eu preciso, a tarefa que eu preciso, de acordo com o perfil dele. Sim. Ao contrário de uma pessoa que às vezes ela não é muito boa com planilhas, o perfil dela já não é aquela coisa de planilha, de Sim. organização. Então, se eu for passar para ela, ela vai demorar mais tempo para fazer. E às vezes nem é uma coisa que ela gosta assim de fazer. Então, eu demando isso para um perfil mais detalhista, mais analítico, que é mais Legal. organizado. E isso a gente reduz o tempo, né, de Sim. execução das tarefas. Acho que isso ajuda muito. E quais são, assim, algumas habilidades, você até falou algumas aí, mas algumas habilidades, assim, que um consultor precisa ter? É, qualquer um pode ser consultor ou não? Tem que ter algumas habilidades, como que você vê isso também? Eu acredito que qualquer um pode ser consultor, tá? Legal? Porque no começo eu não sabia nada de técnica. Eu Sim. comecei, eu falei, eu não tinha técnica, a gente ia se virando, né? Então, e eu também não tinha habilidade de se comunicar muito no Sim. presencial. E eu fui treinando, aperfeiçoando. O meu perfil, como você falou, é super. Não é aquele perfil de Aham. vendedor, né? Você é tímida? Eu sou tímida assim. Não sou tímida, mas eu sei, eu tenho uma dificuldade de iniciar conversas com Sim. quem é totalmente desconhecido, sabe? Aham. Mas isso é do meu perfil Sim. mesmo. E a partir do momento que eu começo a conhecer a pessoa mais a fundo, eu começo a me abrir mais. Então Sim. é assim. Mas a habilidade que eu acho que o vendedor tem que ter é a autoconfiança. Eu acho que isso é muito importante. Ele precisa ser seguro, Bom. porque a insegurança, ela acaba quebrando todas as vendas. A pessoa não consegue falar, ela Sim. não consegue vender. Então, primeiro de tudo, eu acho que as habilidades, a questão emocional, ela sobressai a técnica, sabe? Se Sim. a pessoa for bem emocionalmente, eu acho que a técnica é muito mais fácil Sim. para ela depois. Mas as habilidades emocionais, assim, inteligência emocional, eu acredito que se ele tiver, fica muito mais fluido o caminho para Sim. ele, sabe? Então a questão de autoconfiança, a pessoa confiar que ela consegue, é muito importante. Uma coisa que a gente vê hoje, muitas vezes, né, em várias empresas a gente conversa assim e vê, é as pessoas pedindo treinamento. Ah, o consultor não tá vendendo. Meu, passa um treinamento? O consultor não tá vendendo, passa um treinamento. Mas às vezes, André, o que o consultor precisa tá muito mais atrás. Às vezes é Sim. um problema emocional que ele até hoje Aham. não quebrou essa barreira. E não vai adiantar ter treinamento Sim. técnico, né? Treinamento técnico. Então, isso é um ponto muito importante hoje, que eu vejo que vendedor inseguro, ele não vende, fica muito mais difícil. Então, a segurança é um Sim. dos fatores mais importantes, assim, que eu acho que vale a pena reforçar, sabe? E, e aí a gente tem outro. Eu vou te dar um exemplo pra você entender melhor. Eu morava, hoje eu tô morando em São Caetano, mas eu morava do lado, assim, de uma comunidade. Eu via mães falando com as crianças, sabe? Ah, não sei o que, a criança caiu, ah, seu burro, sei não sei o que, Uhum. sabe? Nesse nível bem baixo, assim, de ficar xingando a criança, Sim. falando que ela não consegue as coisas, sabe? Então, imagina uma pessoa nesse nível de pai e mãe, a vida inteira, Sim. falando que ela não consegue. Quando ela vai se tornar uma vendedora, é muito mais difícil, porque ela já tem um bloqueio que ela veio Sim. carregando Uma durante a vida bagagem inteira pesada já. por conta do convívio familiar. Sim. Então, como que a gente vai
curar isso com treinamento técnico. Não, não cura. Então é mais Sim. emocional. Então isso eu acho que é um ponto quando alguém fala habilidade. Primeiro a habilidade emocional, eu acho que é um ponto Legal. principal. Depois a técnica, e aí vem questões de comunicação, Porque a técnica de persuasão. fato é treinamento, né? Não É. tem jeito. E a técnica, de fato, se a pessoa for autoconfiante, tiver uma inteligência emocional, Uhum. saber que a venda às vezes não vai fluir da forma que a gente gostaria, às vezes a gente vai receber não, mas a gente precisa contornar aquele É isso não. aí. É muito importante. As habilidades emocionais eu acho que são as mais importantes. Show. Que legal, Lari. Bom, é isso. Bacana, muito bom ter você aqui. Vamos para a última pergunta, uma pergunta que eu sempre faço e eu quero saber de você também. Eita. Se você não fosse nada disso que você é hoje, se você não trabalhasse com vendas e... eu ia falar com pessoas, mas não tem como tirar as pessoas, mas Não, se, difícil. se você não fosse nada do que você já fez ou faz hoje, o que você seria assim, tipo, você trabalharia com o quê? Ou então, eu queria ser popstar, sei lá. O que você faria? Olha, eu já pensei. A única coisa que eu já pensei assim, que eu me vem na cabeça é psicologia. Eu Legal. seria psicóloga. Eu, Você tem um viezinho disso, né? é, eu comecei a gostar muito, assim, disso quando eu comecei a treinar times comerciais e entender as dores ali dos consultores. Uau. A gente passou por uma trajetória, assim, de consultor falar, meu, obrigada, eu entrei nas vendas sem Perspectiva perspectiva nenhuma. nenhuma e hoje eu não me vejo sem isso, Ó, hoje eu conquistei isso por conta das vendas. A gente muda a cabeça da pessoa de que dá para ter prosperidade com sim, vendas, dá para seguir uma carreira com vendas, e ela consegue, né? Tem muitos vendedores no começo que falam, eu não consigo. sim. E a gente vai e começa aquele trabalho de, meu, dá sim, né? Vamos lá, vou te ajudar. E a gente começa a trabalhar a pessoa ponto por ponto das dificuldades dela. Essa questão de desenvolver pessoas me trouxe um pouco mais do gosto, assim, de Sim, psicologia comportamental, sabe? por pessoas mesmo. Sim, por pessoas. Que legal. Então, a É, psicologia comportamental acho que seria até essa uma coisa. questão mesmo que você falou sobre vendas, é muito engraçado porque, até uma experiência própria assim, eu sempre falei, eu não sou um vendedor. Já faz um tempo que eu trabalho com influenciador e tudo mais, com criação de conteúdo, e eu sempre, toda vez que vinham me falar, pô, já pensou em vender? Já pensou em fazer isso? Toda vez que tinha alguma coisa relacionada à venda, eu bloqueava. Eu tinha um bloqueio. Aí eu falava, não, nada a ver, eu não sou vendedor. Eu já tive alguma experiência com venda direta mesmo, tipo de telemarketing, há 15 anos atrás. E eu acho que daí que eu tive esse bloqueio, sabe? E aí depois disso, toda vez que vinha falar de alguma coisa de venda comigo, eu falo, não sou vendedor, não sei vender. Só que, não, todo mundo... Aí você vai vendo, eu falo, não, mano, eu vendo, todo mundo vende, não tem como, né? A venda tá, tá a- associada a tudo hoje em dia, né? Exatamente. Eu acho que quem aprende hoje vendas em si, né, meios de se comunicar melhor com as pessoas, de Sim. negociar ali, tem uma carreira muito próspera, assim, André, porque tudo precisa de vendas, né? A gente até Aham. dá um exemplo. Se você for querer ser uma nutricionista, um advogado, você tem que encher sua cartela de cliente. É isso aí. Como que você vai encher sua cartela de cliente? Vendendo. Você vai ter que vender sua imagem, você vai ter que vender como você trabalha, qual é a solução que você tem para aquela pessoa. Porque vendas é isso, né? Você É, solucionar um problema. Então, hoje, como que você entrega a sua solução para o cliente? show. Então, acho que tudo envolve vendas, É assim, é isso. uma habilidade para a vida. Que legal, Lari. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Valeu. André. Foi muito bom ter essa conversa com você. É legal de trazer pessoas como você que a gente, às vezes, numa conversa dessa, alguém teve um insight diferente. Alguém, às vezes, que tem esse bloqueio, fala, eu não sou vendedor. Não, você é um vendedor, então venda. A venda, como a gente falou, tá associada a tudo nesse mundo. Tudo você tem que vender. Você tem que vender o seu tempo. Para você entrar na empresa que você trabalha, você querendo ou não, você se vendeu, se auto-vendeu,
né? Exatamente. Então, tudo tem a ver com vendas. Sigam a Lari no Instagram também. Sigam ela. Se você tiver perguntas para fazer também, manda nos comentários aí. Perguntas para ela também. Pode mandar nos comentários que a gente passa para ela e responde. E é isso, Lari. Gostou? Gostei. Obrigada, viu, André? Quer mandar um abraço, um beijo, alguma coisa, um agradecimento? Fica à vontade. Eu queria agradecer, então, né, o Rodrigo, a Jana, que Show. desde lá do começo me deram grandes oportunidades, né? O Rodrigo, ele é um líder que a gente sempre teve essa questão na Evoque de ler, de estudar, a gente tem livro, tem prazo para ler, Uhum. e se não fosse isso, às vezes outras pessoas não estudariam, não fariam. Então, ele é um líder que inspira muito, Sim. né? Um ponto que eu queria colocar, que inclusive recentemente eu mudei para São Caetano, e o gatilho foi uma conversa que eu tive com ele. Eu Legal. queria ir fazer isso até o final do ano, e ele me inspirou a tomar uma decisão que ia ser muito Legal. melhor para mim, em menos tempo. E eu consegui com a ajuda dele. Então, essa questão que a Evoque tem de ajudar a gente a alcançar os nossos sonhos é muito importante. Eu acho que isso que faz as pessoas gostarem cada Sim. vez mais de ficar, né? Não é o sonho da empresa só, é os Sim. nossos também. E eles Uhum. dão valor a isso, sabe? Então, isso é um ponto muito bacana. Eu queria agradecer mesmo por todo o apoio. É isso, uma coisa que eu sempre falo, que a Evoque une propósitos, o propósito das pessoas que trabalham, junto com o propósito da Evoque, então se Sim. torna um propósito só, né? Exatamente. É isso, gente, curtiu? Segue aí o nosso, segue não, né? Se inscreve no nosso Instagram, segue as nossas redes sociais, comenta, curte, compartilha, é isso aí, tamo junto, EvoqueCast, valeu!